Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Queridos, na aula de hoje, nós vamos estudar a respeito da primeira função da igreja, que é a função do cooperador. O que o cooperador faz na igreja? Para que serve o cooperador? Quais as funções do cooperador? Para que existe o cooperador na igreja? Por que a igreja precisa do cooperador? Tá? Em primeiro lugar, irmãos, vou chamar a atenção de que todo o trabalho na igreja é válido. Todo serviço feito para Jesus na igreja é válido, claro, atendendo com respeito, com temor, obedecendo às demandas da igreja, obedecendo à liderança da igreja, todo ele é válido. Amém, irmãos? Então não é porque você não seja um cooperador, um obreiro na casa do Senhor, não exerça uma função de liderança que você não é importante. Muito pelo contrário, você é muito importante. Até porque, para você chegar numa posição de liderança, você precisa estar atuando na igreja. Mesmo não sendo, você precisa ser atuante, proativo, colabore com a obra do Senhor, independente da posição em que você esteja. Amém? O cooperador. O que é que o cooperador, nada mais, nada menos, ele é? O cooperador, ele é, como o nome já fala, aquele que coopera. Coopera é aquele que contribui, é aquele que ajuda, que auxilia, é aquele que está ali dando apoio a algum trabalho importante. Então, o cooperador, ele é peça fundamental no serviço da casa do Senhor. Vamos pensar na representação do tabernáculo na época de Moisés no deserto, onde a gente vê o sacerdote, que todo o trabalho do tabernáculo ficava com o sacerdote, mas ele também tinha os seus obreiros, que também eram sacerdotes da linhagem de Levi, da tribo de Levi, eram levitas, e também trabalhavam, serviam, auxiliavam, cooperavam no trabalho do tabernáculo. Então, se o sacerdote, o sumo sacerdote, era o cabeça ali, o representante maior, o cooperador, ele faz o papel ali dos sacerdotes que estão ali também abaixo do sumo sacerdote, mas que estão também cooperando, auxiliando. Foi um exemplo que nós damos, mas que esse exemplo também serve para os diáconos, os presbíteros, Todos nós somos cooperadores, todos nós somos sacerdotes na casa do Senhor. Muito bem, então o cooperador é aquele que coopera. Na hierarquia eclesiástica, o cooperador não entra, tá, irmãos? É importante saber que o cooperador não é cargo eclesiástico, não existe cargo eclesiástico para cooperador. Tanto é que se você for sair daqui e for para o Nordeste, você vai chegar lá no Nordeste e você não vai achar essa função cooperador. Lá eles o chamam de auxiliares de trabalho. E existem estados que ainda separam. Existe o auxiliar local e existe o auxiliar oficial. Mas todos eles, em âmbito geral, são cooperadores. Tá certo, irmãos? São trabalhadores da casa do Senhor. São os zeladores, são os porteiros, são aqueles que recepcionam, são aqueles que cuidam da aparelhagem do som, são aqueles que cuidam ali servindo água, são aqueles que olham os banheiros, são aqueles que vão olhar os carros, Ah, irmão, mas isso não é um diácono que faz? Sim, é o diácono que faz. Mas às vezes um diácono ele não dá conta do trabalho, Então por isso que ele tem os cooperadores que os ajudam nesse trabalho. Então dá a entender que o cooperador é a base, é o primeiro degrau, tá certo, irmãos? Para que você possa galgar uma função eclesiástica na igreja, se você tem a chama, o desejo de exercer o ministério, de chegar ao ministério eclesiástico na igreja, como Paulo fala, aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, Então, se você deseja, você tem que começar pelo cooperador. Nunca se imagine, nunca se enxergue já você lá em cima como pastor, como presbítero ou como um diácono. Muito pelo contrário, se enxergue como um cooperador na igreja, trabalhando como tal. Você alcança a aprovação da igreja e, por sua vez, você está apto para subir os outros degraus. Amém? Muito bem. O cooperador, ele, ao chegar na igreja, ele tem que ser um dos grandes exemplos entre os irmãos da igreja, entre os membros da igreja. Ele tem que chamar a atenção do membro da igreja para que o membro possa ver no cooperador ele amanhã. O membro tem que olhar para o cooperador e dizer, eu quero ser como ele amanhã. Então o cooperador tem que ser exemplo na igreja. Um dos grandes requisitos também, qualidades, virtudes do cooperador, é ser uma pessoa que manuseia a palavra de Deus, sabe falar da palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, sabe folhear a Bíblia, sabe falar do amor de Jesus. Então não existe cooperador que não saiba se expressar. Se você hoje deseja ser um cooperador, aprenda a pregar a palavra de Deus. Saiba o que é uma saudação, saiba o que é uma palavra, um testemunho, e saiba também o que é uma pregação. Tá certo, irmãos? Porque para que você chegue a um status de cooperador na casa do Senhor, você precisa manusear bem a palavra de Deus. Tá certo? O cooperador também ele é uma pessoa que ora. Então, por isso, ele precisa chegar cedo na igreja e precisa fazer a sua oração. Se existem dois, um ora, enquanto o outro recepciona ou olha a porta. Enquanto o outro ora, terminou de orar, vai para a porta e aquele que estava lá, por sua vez, ora depois dele, tá certo? Vão se revezando ali nas orações.
É preciso que a igreja veja o cooperador orando, de joelho também, tá certo? Mas é preciso que a igreja também, antes, ao chegar na igreja, já veja o cooperador lá, pronto, com um sorriso no rosto, com felicidade, com alegria, com gratidão a Deus, para receber a noiva, chegando, recepcionando-a com amor, recepcionando-a com carinho, com gratidão a Deus. Isso é importante. Amém, meus irmãos? Cooperador, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa louvar a Deus, ele precisa glorificar a Deus. Cooperador que não glorifica a Deus não é um bom exemplo de crente pentecostal. Então, o cooperador, ele precisa glorificar a Deus. Em outra posição, em outra virtude que o cooperador deve ter, é a obediência e a fidelidade aos seus superiores. O cooperador, ele precisa estar sujeito aos diáconos da sua igreja. Ele precisa obedecer os diáconos da sua igreja. Aquilo que o diácono fala tem que ter efeito na vida do cooperador, porque na hierarquia o diácono é a próxima posição. Então o diácono da igreja tem a autoridade sobre os cooperadores da igreja também, tá certo? São os diáconos que vão direcionar, que vão orientar, que vão ensinar e que vão instruir ali os cooperadores, tá certo? Ao chegar na igreja, se você é um cooperador, ao chegar na igreja, procure os seus diáconos, para que eles possam orientar. Hoje você vai ficar aqui, hoje você tome conta do banheiro, hoje você fica lá no estacionamento, hoje você recepciona, hoje você atende lá próximo ao púlpito, aos ministros, hoje você vai ficar aqui de prontidão para fazer os recolhimentos dos dízimos e das ofertas, tá certo? Então são os diáconos, mordomos da igreja, né, que vão ali estar direcionando, articulando, tá certo? Movimentando os cooperadores, tá certo? Então, ser cooperador é uma função maravilhosa na casa do Senhor. Se você ainda não é e deseja, comece observando os obreiros da sua igreja, observando os obreiros da casa do Senhor. Em especial, o exemplo é o seu diácono. Observe o seu diácono e sirva a Deus com alegria, que é a próxima virtude, mas não menos importante, talvez a maior delas todas. Sirva a Deus. Aprenda a ser um servo de valor, aprovado, que ora, que lê a Bíblia, que prega, que dá exemplo, que chega cedo, que obedece os seus superiores e, acima de tudo, tem prazer em servir a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.